noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Já temos intercedido em algumas quartas-feiras por um jovem chamado Leonardo. E pedimos especificamente, Senhor, permita que ele passe o Natal em casa. Já está em casa. Deus responde orações, irmãos. A única oração que Deus não responde é aquela que você não fez. Então, se você orou, Deus vai responder. É o compromisso dele. Amém? E quando as pessoas vêm aqui à frente, elas vêm desejosas de colocar algo diante de Deus. Você que fica aí no banco, ore por essas pessoas. E se você sentir a vontade, vem orar pelas pessoas. Esta casa é casa de oração para todos os povos. É um lugar onde você pode orar e invocar o teu Deus. Neste mês de dezembro temos falado sobre o incomparável Jesus. E até um contrassenso, como eu disse, a gente vai falar de Jesus, o incomparável, e nós acabamos tendo que compará-lo com alguém, com algo. E depois dizer assim, este algo ou alguém é realmente infinitamente inferior a Cristo, pois Jesus é incomparável. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. Momento em que João Batista está batizando Jesus. A partir do verso 13. Mateus 3, versos 13 a 17. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nesta noite quero falar com vocês sobre Jesus Cristo, o Filho perfeito do Pai perfeito. E nesse sentido, só Jesus é o Filho perfeito do Pai perfeito. Ninguém mais. Absolutamente ninguém mais. Quando Jesus é batizado, o céu se abre. Porque ali estava sendo dado início ao ministério de Cristo. E o ministério de Jesus precisava de uma confirmação do Pai. Porque a identidade do Filho depende da fala do Pai. É o Pai quem diz quem o Filho é. E quando Jesus está saindo, o céu se abre e uma voz é ouvida. Não sabemos quem a ouviu, talvez só Jesus e João. Mas o fato é que uma voz foi ouvida e essa voz dizia claramente: Este. Veja que há algo específico aqui. Este, nenhum outro mais. Este especificamente é o meu filho. Mas não somente é o meu filho. É o filho em quem está todo o meu prazer. Literalmente, o texto disse: Este é o meu filho e nele eu me alegro. A alegria do Pai no Filho. Nós nos tornamos filhos. Jesus é filho.
E quando nós nos tornamos filhos, nós somos tornados agradáveis a Deus em Cristo. Deus passa a ter alegria em nós, não por causa de nós, não em função de nós, mas apesar de nós em Cristo. E esse texto está dizendo que a causa da alegria de Deus está no Filho. E quando Deus se alegra conosco, Ele se alegra conosco por causa de Jesus. É bom ter isso em mente. E o dia que você esquecer isso, você desaprendeu o Evangelho. O apóstolo Paulo diz: e nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1, versículo 4. Deus se agrada de nós quando nós estamos no Filho do seu prazer. Dito essas palavras, quero primeiramente esclarecer que Deus é o Pai perfeito. Mateus 5,48, Jesus está terminando a primeira parte do Sermão da Montanha, onde ele fala sobre como nós devemos encarar a lei. E ele diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. O Pai é perfeito. E a perfeição, quando atribuída a Deus, o Pai, ou quando atribuída ao Filho ou ao Espírito Santo, é a perfeição em sua plenitude. A palavra grega para perfeição é teleios. Teleios é finalidade, é objetivo. Em Deus a perfeição encontra sua plenitude. Em nós, quando a Bíblia aplica esta palavra aos seres humanos, ela deve ser entendida como maturidade. Como você estar vivendo aquilo que você crê. Mas quando aplicada a Deus, está dizendo sobre o caráter de Deus, que é absolutamente bom. Em todos os aspectos. Sua santidade é plena, sua justiça é plena, sua graça é plena. Tudo o que está em Deus está nele em plenitude. É nesse sentido que a Bíblia diz que Deus é perfeito. E Jesus disse: tornem-se assim também, porque o Pai é perfeito. Tudo aquilo que nós pudermos pensar a respeito de um Pai, e pensarmos, um Pai perfeito é assim, saiba que em Deus, esta afirmação encontrará sua plenitude. Deus será plenamente aquilo que nós entendemos por perfeição paternal. E o Pai que é perfeito tem filhos, muitos filhos, em muitos aspectos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: há um só Pai de todos, o qual está em todos e age por meio de todos. E aquela palavra todos inclui seres criados. Deus é Pai de todos os seres criados, como aquele que é fonte de todos os seres criados. E nesse sentido, Ele é Pai, como Criador. Então Deus é o Pai da criação, no sentido em que a criação tem nele sua fonte, pois a palavra Pai significa aquele que dá origem a outro. Em Hebreus capítulo 12, versículo 9, o autor de Hebreus diz que Deus é Pai dos Espíritos. Com isso ele quer dizer que todos os seres que são ditos espirituais, anjos e homens, têm em Deus sua fonte. Por isso ele é o originador. Ele é o Pai dos Espíritos. Mas Deus também é Pai, nesse sentido, dos seres angelicais.
Quando você começa a ler o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, você encontra uma coisa estranha. A Bíblia diz que os anjos apareceram diante de Deus. A NVI diz os anjos. A atualizada, sendo fiel ao original, diz os filhos de Deus. A palavra hebraica ali é Ben Elohim, filhos de Deus. Esta mesma palavra aparece em Jó 2:1 e 38:7, onde anjos são chamados de filhos de Deus. E nesse sentido são filhos de Deus porque criados por Deus. Vai lá em Gênesis capítulo 6 também, os versículos 2 e 4, os filhos de Sete são chamados filhos de Deus. Porque Sete permaneceu fiel ao propósito de Deus, enquanto os filhos de Caim são chamados filhos dos homens, ou filhas dos homens. Deus é o Pai de toda a criação. Deus é o Pai dos seres angelicais e dos seres humanos. Mas nesse sentido em que os seres humanos e angelicais são fontes, tem a Ele como sua fonte. Mas existe um sentido especial em que Deus é Pai daqueles que são tornados seus filhos. Daqueles que, tendo sido criados por Ele, em um momento de suas vidas, têm seus corações regenerados. João capítulo 1, versos 12 e 13. João diz: mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, não nasceram segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Quando nós somos regenerados, quando nós nascemos de novo, quando nós temos uma experiência de conversão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e quando confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós somos regenerados pelo Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. E aí, nesse sentido, somos filhos de Deus, tornados filhos de Deus, adotados filhos de Deus. E desde então, nunca mais deixaremos de ser filhos de Deus. Esta é a verdade do Evangelho, pois aqueles que foram regenerados têm vida eterna. Uma vez nascidos de novo, a salvação lhes é garantida pelo mesmo Deus que os salvou e que os regenerou. O Evangelho assim nos dá esta segurança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, afirma isso, dizendo: de fato, temos sido regenerados e nos tornamos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. 1 João 3, versículo 1 diz: vejam quão grande é o amor de Deus por nós, pelo fato de que nós somos filhos de Deus. E ainda não somos plenamente o que devemos ser, mas quando o Filho vier, nós nos tornaremos como Ele é. Jesus é o Filho eterno de Deus. Nós somos e nos tornamos filhos regenerados, filhos adotados. E só nós somos ou nos tornamos filhos de Deus por causa do Filho de Deus. Ele é a razão. É Ele quem torna possível que criaturas se tornem filhos de Deus, no sentido mais pleno da palavra. Agora, veja o que está escrito em João 3,16.
De tal maneira, pois, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Os tradutores, eles têm dificuldades, porque eles têm que lidar com alguns fatores. Por exemplo, a ordem do texto. Esse texto de João 3,16 começa assim: de tal maneira, pois, amou Deus o mundo, que o unigênito ele deu, o Filho, para que todo aquele que crê no Filho não pereça, mas tenha vida eterna. A ênfase deste João 3,16 não está necessariamente no fato de que Deus amou, mas na maneira como Deus amou. E Ele amou ao ponto de dar. Mas não dar algo, dar alguém. E esse alguém, João diz, o Filho, o único. A palavra grega indica que Jesus é o Filho de Deus no sentido em que absolutamente ninguém mais é filho de Deus. O único em sua espécie. Só Ele é Filho de Deus no sentido em que Ele é Filho de Deus. Porque Ele é o Filho eterno. Não é gerado como eu fui gerado no ventre da minha mãe. O pai não tem uma mãe onde ele gerou o seu filho. Isso é completa tolice. Esta relação filial de Deus, do filho em relação ao pai, tem a ver com uma questão relacional. Ele se relaciona com o pai da maneira como um filho deve se relacionar com o pai. O pai se relaciona com o filho da maneira em que, de fato, um pai deve relacionar-se com o filho. E é este relacionamento que faz com que o filho seja absolutamente diferente de todos mais que possam ser chamados filhos de Deus. É nesse sentido que Jesus é incomparável, porque Ele é o Filho de Deus como ninguém é filho de Deus. E Ele tem um relacionamento com o Pai como ninguém tem um relacionamento com o Pai. E se nós temos um relacionamento com o Pai, nós não temos um relacionamento com o Pai diretamente. Nós temos um relacionamento com o Pai por meio do Filho. Porque o Filho é que torna possível que nós nos tornemos filho. É o Filho que nos torna verdadeiramente livres. E traz a nós a identidade de filho, para que nos relacionemos com o Pai, assim como Ele também tem comunhão com o Pai. Ele diz, eu tenho permanecido no amor do Pai. Permaneçam em mim. Permaneçam no meu amor. Vocês também permanecerão no amor do Pai. Jesus Cristo é referido em Hebreus capítulo 1, versículo 3, como a exata expressão do Pai. No hebraico existe uma figura de linguagem chamada hebraísmo. O hebraísmo é um recurso, um estilo, uma forma de falar. Então, quando alguém diz assim, fulano de tal é filho de fulano, muitas vezes não está se referindo ao fato de que fulano foi gerado pelo fulano. Por isso, quando se fala assim, Jacó ben Isaac, Jacó, o filho de Isaac, Jacó gerado por Isaac. Mas às vezes eles faziam referências, por exemplo, a fulano, filho de Davi. E você vai ver, ele não é filho de Davi, há muito tempo. Davi morreu e não gerou ele. Mas quando se fala às vezes filho de Davi, filho de Abraão, filho de Israel, está dizendo aquelas pessoas que portam a imagem do Pai. Aqueles que têm uma semelhança com o Pai. Discutindo com os fariseus em João capítulo 8, Jesus disse para eles assim, olha,
vocês não são filhos de Deus. E eles disseram: mas nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não fariam o que vocês estão fazendo. Vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar. E ele, o pai de vocês, é um homicida. Como nós devemos entender isso? Será que Jesus estava dizendo que o diabo teve uma relação com uma diaba e gerou todos eles? É ridículo pensar assim. Na verdade, Jesus está dizendo que aqueles homens estavam se comportando como um diabo, por isso eram filhos do diabo, não eram filhos de Deus, também não eram filhos de Abraão. Porque ser filho de Abraão significa fazer o que Abraão fez. E é nesse sentido que Paulo diz: de Abraão todos nós somos filhos, porque cremos como Abraão creu. Jesus andava pelas ruas e ele estava em Jericó. E um cego, ouvindo falar dele, disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhecia em Jesus aquela imagem, aquela figura retratada pelos profetas como aquele descendente de Davi, que também é descendente de Deus e que fará o bem, segundo a unção do Espírito Santo. Nesse sentido está dizendo: Jesus, tu que pareces Davi, vem em meu socorro, vem me ajudar. E quando Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: ele tem o caráter do Pai. Ele é o que o Pai é. Jesus estava se despedindo dos discípulos, dizendo: está na hora de partir, eu vou preparar lugar para vocês. João capítulo 14. Um dos discípulos olhou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Isso nos basta. Moisés pediu, o Pai se mostrou. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse a eles: há quanto tempo eu estou com vocês? E vocês estão pedindo para eu mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Numa discussão em João capítulo 10, Jesus diz claramente aos seus opositores: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos num relacionamento tão entrelaçado, tão pleno, que você não pode falar de mim sem falar do Pai, você não pode falar do Pai sem falar de mim, porque eu e o Pai somos um. Ele usa uma palavra muito forte, que poderia ser traduzida como: eu e o Pai somos a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Por isso, se você quer saber como o Pai pensa como Jesus pensa. Você quer saber quais são os valores do Pai? Os valores do Pai foram demonstrados pelo Filho. O que o Filho fez é o que o Pai faria. O que o Filho disse é o que o Pai diria. A maneira como o Filho agiu é exatamente a maneira como o Pai em seu lugar agiria. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O Pai no Filho. John Piper um dia pregou sobre o grande amor de Deus. E aí, ao terminar a mensagem, uma mulher veio e disse a ele: John Piper, se você responder esta pergunta, eu crerei no seu Deus. Eu disse: que pergunta? Ela disse: onde estava o seu Deus quando o meu filho morreu nos meus braços no hospital? John Piper disse: no mesmo lugar em que ele estava quando o filho dele morreu na cruz por você e pelo seu filho. No mesmíssimo lugar. Um dia perguntaram ao mesmo John Piper: John Piper, por que pessoas boas morrem? Ele disse assim: só uma pessoa boa morreu, e essa pessoa boa morreu crucificada. Essa pessoa boa chama-se Jesus Cristo. Todas as pessoas que morrem não são boas. Para de acreditar que são boas, porque nós somos tornados bons em Cristo.
mas nós nascemos contaminados pelo pecado. Se Deus não mudar a nossa natureza, todos nós pereceremos. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Ah, mas ele fazia o bem. Não basta. Porque fazer o bem não torna ninguém bom. O que nos torna bom é quando somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E só teve um homem bom que morreu neste mundo. Esse se chama Jesus Cristo, o Filho perfeito do Pai perfeito. Parem com ilusões. E entendam que sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus estamos perdidos nas trevas dos nossos pecados. É Jesus quem nos torna justos. É Jesus que nos torna bons. É Jesus quem nos torna santos pela ação do Espírito Santo. Eu não sou bom. Eu não sou justo. Eu não sou santo. Por mim mesmo, eu sou pecador, mau, injusto. E sem Cristo, eu não posso fazer nada. João, capítulo 15, versículo 5, se você quiser conferir na sua Bíblia. Sem Jesus, não há salvação. Sem o Filho perfeito do Pai perfeito, ninguém é tornado filho de Deus. Às vezes nós esquecemos dessas coisas. Às vezes nós nos acomodamos à igreja. Às vezes nós achamos que, porque a gente aprendeu a cantar algumas canções, a gente está agradando a Deus. Para com isso, esquece, você não vai agradar a Deus. A única coisa capaz de agradar a Deus é o Filho. A perfeita obediência, ativa e passiva do Filho perfeito do Pai perfeito. Receba a salvação que Ele te deu. Não tente ser seu próprio Salvador. Ele tem o caráter do Pai. Nós fomos criados à imagem de Deus. Mas o pecado maculou a imagem de Deus em nós. É por isso que Deus mandou Jesus. É por isso que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós. Não vem de obras, não vem de absolutamente nada que nós façamos, para que ninguém se glorie. Efésios 2:10 diz, porque nós somos poemas de Deus. A palavra feitura no grego é poema. É essa composição artística que enche os olhos de lágrimas. Você é um poema de Deus, escrita com o sangue de Jesus Cristo. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não adianta fazer o bem, tem que fazer o bem no poder do Espírito e de acordo com a orientação de Jesus. Ele é a exata expressão do Pai. Quando Moisés sobe ao monte, ele traz 2 tábuas da lei. Alguns estudiosos acreditam que na primeira tábua estavam 4 mandamentos. Até pela quantidade de palavras faz sentido. E que na outra tábua havia 6 mandamentos. Os 4 primeiros diziam: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 6 dias trabalharás, ao 7º descansarás. E aí o primeiro da segunda tábua dizia: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Sabe por que Jesus é o Filho perfeito? É porque ele honrou o Pai. Na verdade, Jesus veio ao mundo limpar a honra do Pai. Vamos ilustrar.
Imaginem vocês que numa cidade pequena chegue um benfeitor, um homem dono de muitas posses, muda-se para aquela cidade pequena e começa a construir naquela cidade benfeitorias, hospitais, creches, escolas, investe no urbanismo daquela cidade, então aquela cidade começa a prosperar, ele abre uma empresa e aquela empresa oferece emprego e as pessoas melhoram de vida e a qualidade de vida daquela cidade melhora por causa daquele benfeitor. E esse benfeitor tem um filho. Mas um certo dia aparece um homem obscuro, de poucas palavras, que parece estar escondendo alguma coisa. E lá no submundo, nos bares, nas casas noturnas, ele começa a perguntar: vocês sabem quem é o benfeitor? Vocês conhecem a história dele? Vocês sabem que ele fez isso também em outras cidades, mas depois, com o passar do tempo, ele começou a fazer as pessoas de escrava. E lá naqueles bares eles começam a fermentar as coisas e a cidade começa a ser contaminada pelas calúnias e mentiras desse viajante desconhecido. E de repente a multidão se move e começa a apedrejar o hospital, a quebrar as escolas, e a fazer movimento, igual está lá na França, colocando fogo em tudo, e falando palavras de ordem: morte ao benfeitor. E essa notícia chega na casa do benfeitor, e lágrimas rolam de seu rosto, dizendo: quanta ingratidão. Mas eu não os culpo, eles estão enganados. Foi o viajante, com certeza. Mas aí o filho diz para o pai: pai, eu vou sair lá fora, eu vou defender sua honra. E o pai diz: filho, se você sair lá fora, eles vão te matar. Mas o filho diz: pai, se para limpar a tua honra eu preciso derramar o meu sangue, que assim seja. Então o filho sai à rua e diz: meu pai é inocente, o caluniador é mentiroso. E a multidão, embravecida, pega o filho e o mata, e derrama seu sangue, para depois descobrir que um mentiroso é o viajante, e verdadeiro é o benfeitor, o pai cujo filho eles mataram. Assim também Jesus veio ao mundo para dizer e mostrar que o Pai não é quem as pessoas estão dizendo que Ele é. Porque na verdade, como humanidade, nós temos sido enganados pelo viajante, mentiroso, caluniador. Não é à toa que ele se chama diabo, porque a palavra diabo significa aquele que espalha duas ideias. Diabolos. Duas ideias. Ele é o diabo. E as duas ideias ele espalhou lá no jardim, quando ele chegou para o casal e disse: foi assim que Deus falou? Já insinuando que Deus não tinha boas intenções. Mas o filho veio e lavou a honra do pai com o sangue dele. Então Jesus cumpriu o mandamento: honra teu pai. E para honrar o pai, ele precisou morrer. João capítulo 17. Jesus, sentindo que a sua hora chegava, ele ora ao pai e diz assim: pai, eu glorifiquei o teu nome, cumprindo tudo o que me deste para fazer. Sabe como é que o filho honrou o pai? Obedecendo o pai plenamente. O apóstolo Paulo disse assim: filhos, honrem seus pais e obedeçam seus pais.
Jesus não somente honrou o Pai plenamente, mas também obedeceu ao Pai plenamente. Um dia eu preguei uma mensagem, espero um dia pregá-la novamente aqui. Esta mensagem diz que Jesus Cristo era o único que não precisava morrer, mas também era o único que precisava morrer. Dá para entender isso? Ele não precisava morrer porque a morte era para os desobedientes, não é? Ele nunca desobedeceu. Mas sabe por que ele precisava morrer? Por causa de nós, os desobedientes. Ele não era obrigado a morrer, ele morreu porque ele quis. Ele morreu porque te amou. Ele morreu porque me amou. Mas antes de morrer para a nossa salvação, a razão por que Jesus morreu na cruz era para glorificar o Pai. A morte de Jesus foi primeiramente para o Pai. E porque foi para o Pai, é útil para nós, nos alcança. Porque Deus o ressuscitou, uma clara demonstração de que Deus aceitou a morte dele em nosso lugar. Ele honrou o Pai, ele obedeceu ao Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: e tendo sido encontrado em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que obediência maravilhosa, tremenda, porque ele estava livre para não fazer o que fez, mas ele fez porque ele quis obedecer ao Pai. Ele obedece ao Pai até o momento final, quando ele entrega seu Espírito. Mas Jesus é o Filho perfeito do Pai perfeito, porque Jesus vive em plena harmonia com o Pai. No mesmo texto de João capítulo 17, Jesus ora ao Pai e pede a Ele: Pai, versículo 5, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de que houvesse qualquer ser criado, antes que os anjos viessem a existir. O Pai e o Filho viviam em plena harmonia. Pai, Filho e Espírito Santo. Como numa eterna dança de roda, assim disse Agostinho. Numa harmonia, numa sinfonia, numa sintonia, numa sincronia perfeita. E João, o Evangelho do coração. João foi escrito para o coração, então quando você tenta entender João, você não vai entender João. João tem que ser lido com o coração. O Evangelho de João tem um fio condutor. E esse fio condutor é o relacionamento do Pai com o Filho. Já no começo João diz: aquele que é o Verbo é Deus, estava com Deus e fez todas as coisas com Deus e se tornou gente como a gente. Mas além disso ele diz que o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. João 3,35. O Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele faz aquilo que vê o Pai fazer. Essas anotações estão no site, você pode conferir quando você quiser. O Pai ama o Filho e mostra ao Filho tudo o que faz. Assim como o Pai ressuscita os mortos, também dá ao Filho o poder de dar a vida a quem Ele quiser.
Deus, o Pai, colocou no Filho o seu selo de aprovação, o Espírito Santo. A vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E o Filho ressuscitará no último dia. Ninguém pode vir ao Filho se o Pai não o trouxer, não o atrair. E o Filho o ressuscitará no último dia. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, pois somente o Filho viu o Pai. Ninguém pode vir ao Filho a não ser que lhe seja dado pelo Pai. Quem conhece ao Filho também conhece ao Pai. O Filho honra o Pai. João 8,49. O Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho. João 8,54. O Filho conhece o Pai e o Pai conhece ao Filho. O Pai ama o Filho. O Pai e o Filho são um. O Pai está no Filho. O Filho está no Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio do Filho. Quem ama o Filho será amado pelo Pai. O Filho é a videira, o Pai é o viticultor. Que relação maravilhosa, né? O Filho obedece ao Pai e no amor do Pai ele permanece. Quem odeia o Filho, odeia também o Pai. Tudo que pertence ao Pai, pertence também ao Filho. O Pai exaltou o Filho e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Filho se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Filho é o Senhor, para a glória do Pai. E quando então o anjo tocar a 7ª trombeta, o Filho entregará ao Pai todo o poder. Porque o Pai conferiu ao Filho toda a autoridade nos céus e na terra. Será que existe uma harmonia entre o Pai e o Filho? Com certeza. Ninguém, absolutamente ninguém, tem esse nível de comunhão com Deus, com o Pai, a não ser o Filho. Quando nós ficamos sabendo destas verdades, nós podemos pensar em duas coisas. A primeira é em achar que, ao conferir tanta glória e tanta exaltação ao Filho, Deus não valorize os demais filhos. Esta é uma mentira que o inimigo certamente tentará pregar em seu coração. Mas a razão por que Deus exaltou o seu Filho é para que nós todos o reconheçamos assim também. Porque nós fomos criados para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. E quando nós cremos no Filho, nós nos tornamos filho do Pai pela adoção por meio do Espírito Santo. A outra coisa que você pode pensar, e esta é a maneira correta de encarar, é que o Pai, ao nos dar o Filho, reconhece em nós um valor inestimável. Inestimável. Porque Deus não deu a nós alguma coisa talvez preciosa para Ele. Ele nos deu a pessoa mais querida dele, o seu Filho.
Vejam como Deus nos ama. O amor de Deus é tão grande quão grande é o Filho que Ele deu. O amor de Deus é tão maravilhoso quão maravilhoso é o Filho que Ele deu. O amor de Deus é incondicional, porque nós não merecíamos o Filho, mas Ele deu. Então pare para pensar o que Deus pensa de você. A verdade de Deus a seu respeito está escancarada na cruz. E são duas. A primeira é: você é culpado por Ele morrer na cruz. Porque Ele morreu por você, não por Ele. E a segunda é: apesar disso, Deus te ama tanto que Ele não salvou o Filho para poder salvar você. Porque Ele podia salvar o Filho, mas Ele escolheu que o Filho morresse no seu lugar para te dar vida eterna. Reconheça Jesus, o Filho perfeito do Pai perfeito, e você receberá perfeita salvação. Pois não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há somente um nome, e este nome é o nome de Jesus, o Filho perfeito do Pai perfeito. Oremos. Se você que me ouve nesta noite ainda não entregou a Jesus seu coração, esta é sua oportunidade. Diga a Deus: eu reconheço Jesus, o Filho perfeito do Pai perfeito que morreu por mim na cruz. Eu quero recebê-lo para que eu me torne filho de Deus, adotado em Cristo Jesus. Adore o Filho perfeito do Pai perfeito. Pois quando Ele introduz o Filho no mundo, Ele diz aos anjos que o adorem. E quando João vê-o sentado no trono, ele diz que ao seu lado está o Cordeiro. E as multidões adoram dizendo: digno é o Cordeiro de honra, glória, louvor e majestade, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os constituiu reis e sacerdotes. Você foi comprado pelo sangue do Filho perfeito, do Pai perfeito. Não há, Senhor, ninguém igual ao Teu Filho, e nós nos rendemos a Ele. Quantas pessoas tentaram retratar Teu Filho, e evidentemente falharam, porque Tu és irretratável, Senhor Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Tu és o Filho perfeito do Pai perfeito. E nós nos alegramos em termos sido tornados filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. E a Ti toda a honra e glória, ó Jesus, Cordeiro de Deus, Filho eterno. Nos rendemos ao Teu senhorio e aguardamos Tua vinda ansiosamente, quando então Tu entregarás ao Pai todo o poder, toda a autoridade, e nos apresentará ao Pai como fruto do Seu penoso trabalho. E o profeta diz que o Senhor vai se alegrar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Receba a nossa adoração imperfeita, mas dedicada a Ti, porque Te amamos. Porque o Teu amor em nosso coração nos leva a Te amar e a viver para a Tua glória. É nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém.